Boa noite, sejam bem-vindos, irmãos encarnados, irmãos desencarnados, os irmãos de casa, para mais uma noite de estudo, de aprendizado. Para isso, para a abertura, gostaria que acalmássemos os nossos corações e os nossos pensamentos, levando os pensamentos ao alto, ao Pai, esquecendo um pouquinho o mundo lá fora, e que alcancemos, né, além do aprendizado, aquilo que a gente veio buscar hoje, que as nossas preces sejam atendidas, e para isso rezemos a oração que nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Tá dando por... Tá, né? É. Não, agora deu retorno. Deu retorno, auto chique. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 4, Papel da Ciência na Gênese. Deixa eu... Isso. Bom, é interessante quando a gente fala da criação, né? A Gênese que fala do começo de tudo, nós nos questionamos quando que a ciência começou a fazer parte de tudo isso, né? Quando que começou-se a misturar, né? Que a gente fala assim, a ciência e a religião estão se misturando. Quando que a ciência e a religião começou a ter esse misturar, né? Por que a gente fala nessa questão de misturar? Porque nós falamos que no espiritismo, né, a ciência ela vem comprovar aquilo que a religião vem dizer. Então, com o tempo, ela vem trazer, de fato, as comprovações daquilo que foi dito, né, na religião. Bom, papel da ciência na Gênese. 1. A história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a da sua religião. Por isso, os seus primeiros livros foram livros religiosos, e como todas as religiões se prendem ao princípio das coisas, que são também o da humanidade, deram sobre a formação e disposição do universo, explicações em relação com o estado dos conhecimentos da época e dos seus fundadores. Disso resultou que os primeiros livros sagrados foram ao mesmo tempo os primeiros livros de ciência, como foram durante muito tempo o único código das leis civis, né? Tem que organizar aqui, né? E aí, né, a gente vê nessas questões, durante muito tempo, o que comandava o mundo era a religião, né? Então não se dizia ou não se acreditava na ciência. E aqueles que praticavam a ciência eram chamados, né, de endemoniados. Então foram considerados bruxos, feiticeiros, endemoniados. Então não se era permitido a prática da ciência. E a ciência nada mais é do que o ato da curiosidade de tentar descobrir o porquê das coisas funcionavam, né? E aí fala que nesse princípio religião e ciência se misturavam e que os primeiros livros científicos têm relação com a religião, né? Então, essa mistura. E aí a gente vê que no decorrer de tudo, né, lá
da nossa formação como sociedade em si, que vem dessa estrutura religiosa, e aqui eu não falo uma religião específica, mas das religiões ditas, né? Hoje em dia, outras chamadas de cultos e tudo mais, né? O ser humano começou a desenvolver em si muitas das chamadas ciências que antes não eram assim conhecidas, né? Como a medicina. A medicina é uma ciência, né? E dentro dos templos religiosos já tinham esse exercício da prática, né, dos tratamentos ali, né, que tinham outro nome, não era chamado de ciência, mas já tinha esses meios, né, esses procedimentos, vamos dizer assim. Bom, nos tempos primitivos, os meios de observação eram necessariamente muito imperfeitos. As primeiras teorias sobre o sistema do mundo deviam estar maculadas por erros grosseiros, mas tivessem sido esses meios tão completos como são hoje, os homens não teriam sabido deles se servirem. Aliás, não podiam ser senão o fruto do desenvolvimento da inteligência e do conhecimento sucessivo das leis da natureza. À medida que o homem avançou no conhecimento dessas leis, penetrou os mistérios da criação e retificou as ideias que fez sobre a origem das coisas. E aí, olha que interessante, né? A gente fala muito sobre isso. Muitas coisas que são ditas como verdadeiras hoje, pode ser que amanhã não seja. Mas por que são ditas como verdadeiras hoje e amanhã não vão ser? Quer dizer que elas estão erradas? Não. Quer dizer que a nossa compreensão se limitou até certo ponto. Porém, esse certo ponto dá a oportunidade que outros busquem algo além daquilo, né? Então, por que o céu... Por que são aqueles pontos lá no céu? Eu não tenho compreensão científica, eu não tenho esse entendimento, eu vou criar teorias, né? Aí surgem os mitos, os seres místicos, os vários deuses e tudo mais. Conforme eu vou falar assim, opa, pode ser isso, será que é só isso mesmo? Eu vou investigando, aí eu descubro outras relações, são astros, não? São corpos celestes, e aí eu vou desbravando toda o nosso ao redor, vamos dizer assim, e esse é o papel da ciência, né? Isso para tudo no nosso mundo, desde a criação do mundo. Então, como surgiram seres? Quais eram os primeiros seres que surgiram no nosso planeta? Então, todas essas questões, elas se confundem e elas dão um ponto de partida para que novas pessoas venham a investigar e progredir esses termos na ciência, né? Então, a medicina de hoje, só para exemplificar, a medicina de hoje, ela é muito mais avançada que a medicina de antes. Quer dizer que a medicina anterior era mentirosa? Não. Ela era adequada para aquele tempo, era o máximo que se conseguia. Porém, ela chegou naquele ponto, e a partir daquele ponto, quando as coisas começaram a avançar, as pessoas começaram a questionar e buscar novos conhecimentos, elas partiram daquele ponto que alguém parou, para que ela avançasse. Então, alguém precisa dar um passo ou abrir um pouco o caminho para que outros venham depois e continuar abrindo mais caminho, né? E assim na nossa sociedade em todas as formas, em todos os aspectos, né? Bom, 3. O homem foi capaz de resolver os problemas da criação até o momento em que a chave deles lhe foi dada pela ciência. Foi necessário que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito. Infinito e lhe permitisse nele mergulhar seus olhares, que pelo poder do cálculo pudesse determinar com precisão rigorosa o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes, que a física lhe revelasse as leis da gravidade, do calor, da luz e da eletricidade, que a química lhe ensinasse as transformações da matéria e a mineralogia os materiais que formam a crosta do globo, que a geologia lhe ensinasse a ler nas camadas terrestres a formação gradual desse mesmo globo. A botânica, a zoologia, a paleontologia, a antropologia deveriam iniciá-lo na filiação e na sucessão dos seres organizados. Com a arqueologia, pôde seguir as marcas da humanidade através das idades. Todas as ciências, em uma palavra, completando-se umas com as outras, deveriam trazer o seu contingente, indispensável para o conhecimento da história do mundo. Na sua falta, o homem não tinha por guia senão as suas primeiras hipóteses. Também, antes que o homem possuísse esses elementos de apreciação, todos os comentaristas da Gênese, cuja razão se furtava às impossibilidades,
volteavam. Eu perdi. Bem, gente. Aqui. Bom, também antes que o homem possuísse esses elementos de apreciação, todos os comentaristas da Gênesis, cuja razão se furtava às impossibilidades materiais, volteavam no mesmo círculo, sem poderem dele sair, e não puderam senão quando a ciência abriu o caminho, abrindo a brecha no velho edifício das crenças, e então tudo mudou de aspecto. Uma vez encontrado o fio condutor, as dificuldades foram prontamente aplainadas. Em lugar de uma Gênese imaginária, teve-se uma Gênese positiva e, de alguma sorte, experimental. O campo do universo se estendeu ao infinito, viu-se a Terra e os astros se formarem gradualmente, segundo leis eternas e imutáveis, que testemunham bem melhor a grandeza e a sabedoria de Deus do que uma criação miraculosa, saída de repente do nada, com uma mudança de objetivo por uma ideia súbita da divindade depois de uma eternidade de inação. Uma vez que é impossível conceber a Gênese sem os dados fornecidos pela ciência, pode-se dizer com toda a verdade que a ciência está chamada a constituir a verdadeira Gênese segundo as leis da natureza. E aí, esse trecho eu fiz questão de ler ele todo, porque ele vem exemplificar de fato aquilo que eu estava falando, né? Lá no princípio, quando nos falta um pouco de conhecimento, quando nós temos ainda a ignorância intelectual, né? Quando a gente não tem toda essa evolução de fato, de conhecimento mesmo da realidade das coisas, nós criamos possibilidades para que aquilo que não nos faz sentido, faça sentido. Porém, há alguns que são mais curiosos, que não se contentam apenas com aquilo, né? E eles buscam algo mais. E esses que buscam algo mais é aquele que diz aqui que abre a brecha, abre o caminho para que novos conhecimentos vão surgindo, né? Eu estava vendo hoje, eu acho, que aqui falou de todas as ciências que estudam o nosso globo, né? Astrologia, zoologia, arqueologia, então todas as dias aí de estudo, né? E aí, hoje eu estava vendo lá um pedaço do podcast, nem é atual, já é mais antigo. E aí, um dos apresentadores fala assim para um outro que é astrólogo, né? Fala assim: me prova que os homens pisaram de fato na Lua. Ele falou isso. Me prova. Porque até hoje eu sou 50-50. Acredito, mas não acredito, né? O outro falou assim: ah, como você não acredita? Aí o estudioso, cientista, né? Eu esqueci até o nome dele, falou assim: primeira coisa. Aí falou assim: tinha tecnologia para isso? Eu falei assim: claro que tinha. Ele falou assim: a tecnologia que a gente tem, ele até falou o nome de uma instituição. Tem uma instituição que são instituições militares. Uma nos Estados Unidos, mas não é só nos Estados Unidos. Tem na Coreia do Sul, tem nos Estados Unidos, que essa tecnologia que a gente acha que é super avançada, eles já estão 20 a 30 anos na frente. Então eles têm tanta coisa já avançada lá que eles vão liberando aos poucos para a gente. Eu falo assim, a inteligência artificial, ela já existia em 1965. Falou que existia um computador, tinha até o nome lá, que você perguntava para ele, ele te respondia. Hã? Cortan? Alguma coisa assim. E aí já tinha essa questão de ter, então, esse intelecto. Então, imagina em 1965, agora que a gente está em 2025 falando de inteligência artificial. E era o exército, as forças militares sempre foram muito avançadas. Então, fala, tudo que a gente acha que está avançado, a gente já está 20 a 30 anos atrasado nessas instituições que são milionárias. E aí ele falou assim, primeiro ponto, então já existia. E tem comprovações históricos, livros desse funcionamento. Não sou eu que estou inventando, ele falava assim. Segundo, havia uma briga entre Estados Unidos e União Soviética no ano. 4. No ponto em que chegou no século XIX, a ciência resolveu todas as dificuldades do problema da Gênese? Será que a ciência resolveu tudo? E eles vão dizer, seguramente não, mas é incontestável que lhe destruiu sem retorno todos os erros capitais e que lhe colocou os mais essenciais fundamentos sobre dados irrecusáveis.
Os pontos ainda incertos não são, propriamente falando, senão questões de detalhes, cuja solução qualquer que ela seja, no futuro, não poderá prejudicar o conjunto. Aliás, malgrado todos os recursos dos quais pôde dispor, faltou-lhe até este dia um elemento importante, sem o qual a obra não poderia estar jamais completa. De todas as gêneses antigas, a que mais se aproxima dos dados científicos modernos, malgrado os erros que ela encerra e que hoje são demonstrados até a evidência, é incontestavelmente a de Moisés. Alguns dos seus erros são mais aparentes do que reais, e provém seja da falsa interpretação de certas palavras, cujo significado primitivo se perdeu, passando de idioma em idioma pela tradução, ou cuja acepção mudou com os costumes dos povos, seja pela forma alegórica, particular ao estilo oriental, e das quais tomou-se ao pé da letra, em lugar de procurar-lhe o espírito. A Bíblia contém evidentemente fatos que a razão desenvolvida pela ciência não poderia hoje aceitar, e outros que parecem estranhos e repugnam porque se prendem a costumes que não são mais os nossos. Mas ao lado disso haveria parcialidade. Não reconhecendo que ela encerra grandes e belas coisas, a alegoria nela tem um lugar considerável, e sob esse véu esconde verdades sublimes que aparecem sem se procura, que aparecem se procura o fundo do pensamento, porque então o absurdo desaparece. Por que não foi levantado esse véu mais cedo? De uma parte, foi a falta de luzes que apenas a ciência e a filosofia podiam dar, e por outro lado, o princípio da imutabilidade absoluta da fé, resultado de um respeito muito cego pela letra sobre a qual a razão deveria se inclinar, e por consequência o medo de comprometer os fundamentos de crenças estabelecidas sob o sentido literal. Essas crenças, partindo de um ponto primitivo, houve o receio de que se o primeiro anel da cadeia viesse a se romper, todas as malhas da rede acabariam por se separar. Por isso fecharam-se os olhos, mesmo assim. Mas fechar os olhos sobre o perigo não é evitá-lo. Quando o edifício cede, não é mais prudente substituir imediatamente as pedras más por boas, antes de esperar por respeito à antiguidade do edifício, que o mal se torne sem remédio e que seja preciso reconstruí-lo de alto a baixo? E aí paro de novo um pouquinho, né, nessa parte para a gente compreender, né? Aqui fala dos tempos, né? Imagina, aquilo que a gente entende de religião, vamos falar do cristianismo, né? O cristianismo tem 2025 anos, né? Que a gente conta depois de Cristo, mais ou menos. Vocês acham que aquilo que a gente compreende, aquilo que a gente estuda e aquilo que a gente aprende do cristianismo é apresentado da mesma forma do princípio até hoje em dia? Lá do comecinho até hoje? Será? Pode acontecer. Porque, primeiro, poucos escreviam. Muitos falavam aquilo que vivenciavam. Outros escreviam aquilo que ouviam de outros. E aí, para chegar hoje no Oriente, imagina, de lá daquela região até chegar hoje, quantas línguas não se passaram? Quantos momentos evolutivos, eu falo de linguagem mesmo, não aconteceram para que a gente pudesse chegar aos livros de hoje. Um exemplo disso são termos, e aqui fala, quantas palavras que deixaram de existir ou foram interpretadas de formas errôneas. Eu sei que, enquanto eu frequentava a igreja católica, estava numa fase de transição às igrejas, porque, primeiramente, lá atrás, as celebrações eram feitas em latim e os sacerdotes de costa para o povo, né? Depois foi se modificando, mas tinha-se um altar, né? Ele ficava naquele lugar porque era um lugar de hierarquia, eles tinham que estar acima daqueles que não tinham tanto conhecimento. Porém, nas interpretações e depois no estudo daquela época, como Jesus pregava, entendia-se que no templo que Jesus pregava, ele pregava no meio do povo, ele não pregava em lugares altos. É aí que muitas das igrejas começaram a fazer? A colocar o altar no meio e as pessoas em círculo em volta. Porque era assim que pregava. Então vai se entendendo. Hoje, graças à evolução do conhecimento, da arqueologia e de tudo mais, nós sabemos como aquela sociedade vivia.
E a partir disso a gente entende que alguns costumes que são relacionados, eles foram mal interpretados porque não eram costumes do povo daquela época. É um exemplo muito mais fácil. Como que Jesus é representado? A imagem de Jesus durante muito tempo foi representada. Branco, loiro, dos olhos claros. Gente, hoje nós temos conhecimento, porque a tecnologia, eu ligo aqui, alguém de lá, de Israel, da Palestina, me atende, né? Vê-se hoje, compreende-se hoje que não é característica física de pessoas que viveram lá. E aí coloca-se tempos atrás, onde nossa pele era muito mais rudimentar ainda. Então fala assim, Jesus não poderia ser branco, loiro, do olho claro. Não poderia. Tanto que os novos filmes mudaram a imagem de Jesus, né? O Éder está acompanhando uma série na Netflix que foi até cancelada, eu falei para ele, na 5ª temporada. Quer dizer, ele não vai ver o fim da série. Chama Chosen, Os Escolhidos. E aí eu falei assim, Éder, eu já gostei de uma coisa dessa série, que os atores e as atrizes são bem característicos das pessoas daquela região, né? E Jesus também. Então você não vê ninguém branquinho, loirinho, do olho claro. Europeu, né? Você não vê isso. E o que fez com que mudasse isso? Gente, Jesus, nessa figura branca, loira do olho claro, é o Jesus lá dito ariano, né? Que é aquela que Hitler queria colocar de raça superior, de melhor. Hoje já não tem mais essa interpretação, graças ao avanço da tecnologia e da ciência. Assim, opa, eu consegui chegar até lá e compreender que Jesus não poderia ser daquela época, porque ninguém, ser daquela época não, daquele jeito, porque ninguém daquele lugar desse jeito. Entende? Então, olha o tanto que isso vai melhorando o nosso aspecto de conhecimento, né? As nossas condições de conhecimento. E isso é importante, porque vai desmistificando muita coisa que nos era dita. E aí que fala dos cuidados com as alegorias, né? Porque cada povo tem a sua interpretação de mundo de acordo com a sua vivência. Eu gosto muito de falar de linguagem porque linguagem é muito fácil de entender. Gente, dentro do nosso país existem muitas linguagens diferentes. Se você sair de São Paulo, do interior, e para a capital, você vai sentir um impacto muito grande. Se você sair de São Paulo, da capital para o Rio de Janeiro, você vai sentir outro impacto. Se você for para o norte, para o centro-oeste, para o nordeste, você vai sentir um impacto muito grande. Imagine se você mudar de continente. Então, quer dizer, acontece isso. Aquilo que é muito propício, muito fácil de entendimento nosso, porque a gente vivencia aquilo, para o outro não é. Né? Também tem um aplicativo lá, fala assim, fala alguma coisa. Como que é? Fala alguma coisa que só brasileiro entendia. São frases que, tipo assim, fala alguma frase que quem não é do Brasil não entenderia. Né? Aí as pessoas falam, como que é? Eu fiquei preso para fora. Eu fiquei preso para fora. Eu falei assim, como que você fica preso para fora? Você fica preso dentro de algum lugar, para fora. Então, alguns termos que você fala isso para chamados gringos, eles não entendem. Assim, mas como assim? Isso não faz sentido, né? Então, tem alguns termos. Por quê? Porque isso é nosso, não é deles. Se você falar ou conversar com alguém de outro país, eles têm a linguagem, têm as chamadas gírias deles que a gente não vai compreender. E aí fala-se que num livro que foi escrito por outros que escutaram alguma coisa, como se fosse verdadeiramente um telefone sem fio, que tudo certinho. Não. E a ciência e a própria religião hoje, que se usa da ciência para esses estudos, estão desmistificando aquilo. Então, estão revendo o sentido da Gênesis. Tanto que tem muitos padres, muitos sacerdotes que trabalham e estudam essa parte científica para tentar ver ou entender o olhar daquela época, para não passarem coisas falsas, vãs. Outra comparação muito fácil para a gente entender é pensar. Lá na origem de tudo, os textos bíblicos falam que a humanidade começou como? Quem sabe? Como que a humanidade começou? A humanidade nossa. Surgimos como? De Adão e Eva, não é? De Adão e Eva. Então surgimos de Adão e Eva. Ok. Surgimos de Adão e Eva. Todo mundo aprendeu isso em algum momento da vida. Ou todo mundo ouviu falar sobre isso em algum momento da vida. Adão e Eva tiveram quantos filhos? 2.
que era Caim, Caim e Abel. Não é isso? Tá. E aí eles povoaram o mundo. Como? Como? E ainda um matou o outro. Aí depois. E aí depois vem a história de Lilith, que Lilith teria sido a primeira mulher. Aí vai surgindo um monte de teoria, um monte de coisa. Aí eu, muito curioso, perguntei pro padre. Falei, padre, como isso acontecia? Aí ele falou assim, não, a Bíblia é cheia de alegoria. Alegoria não são verdades determinadas. Ó, é isso, pronto, acabou. Não, é para você ter entendimento. Aí a explicação que eu recebi. Caim e Abel. Adão e Eva não eram pessoas, eram povos. Então, o povo de Adão e o povo de Eva. Pensa, então, povos. Né? Esses povos se uniram e viveram felizes, tiveram filhos. Porém, em determinado momento, esses filhos entraram em conflito e um povo matou o outro. Não faz mais sentido? Faz muito mais sentido. Né? Então, aí faz sentido que Deus não criou só um homem e uma mulher. Ele criou vários seres. Né? E aí, não, nem é maçã. A fruta proibida não era nem maçã. Maçã não sei de onde que veio. Foi um surto coletivo. Hã? A costela é para simbolizar a igualdade, né? Que é o mesmo nível. Mas você vê que são alegorias, são coisas assim que são para exemplificar. Por isso que Jesus falava em parábolas. Jesus falava em parábolas porque, de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua capacidade, de acordo com a vivência daquele povo, aquelas pessoas entenderiam aquilo que faria bem para si, para direcioná-las nas suas necessidades. E a gente vê muito isso, né? Exatamente. E a grega, a romana e assim por diante, né? E aí nessa série lá, não sei se eu acho que, né? Mas eu acho muito interessante, eu achei um ponto que seria muito, pelo que a gente estuda de Jesus, seria muito a cara de Jesus fazer aquilo, né? Nós sabemos que tiveram dois apóstolos Tiago, né? O Tiago maior, o Tiago menor, né? E na série chama o Tiago menor de Tiaguinho. E o Tiaguinho, ele tem uma deficiência. E Jesus saiu para o mundo curando Deus e o mundo. E não curava Tiaguinho. E Tiaguinho ficava com medo e com vergonha de pedir para Jesus curar ele. Aí, quando Jesus resolve separá-los e mandar de dois em dois lugares, Jesus põe Tiagão com Tiaguinho. Tipo, ele põe aqueles que têm uns atritos, meio que um com o outro, para ir para o mundo, pregar. Aí ele põe Tiagão com Tiaguinho. Aí Tiaguinho vai falar, Jesus, mas como? Eu vou pregar e vou não sei o que lá, e eu assim, que exemplo. Aí Jesus fala assim, você quer que eu te cure? Aí ele fica assim, tipo, não sabe se fala, se for da sua vontade, se for possível. Jesus fala assim, você sabe que é possível, até coisas maiores que isso. Né? Aí vira naquele conflito e tudo, aí Jesus fala assim, imagine você, nessas suas condições, com essas suas características, você será a pessoa que mais vai profetizar a fé para os outros, a crença para os outros, porque você vai mostrar que por você ser uma pessoa que esteve ao meu lado o tempo todo, ainda está nessas condições, que as coisas elas acontecem no tempo que precisam acontecer, não na nossa vontade, que a gente também precisa saber esperar. E você vai ter o dom, porque eu estou te dando, e a todos vocês, o dom da cura. Então você, nessa condição, você vai curar o outro. Quer dizer, eu não estou curado, mas vou curar. Então imagine, você, se eu te curasse agora, você ia ter uma história legal para contar para as outras pessoas. Mas você, nessa condição, você não vai ter uma história legal. Você vai ser um verdadeiro instrumento de fé. Eu falo assim, olha, quem escreveu pensou bem no jeito de Jesus, né? Porque é bem a cara, né? E ele falou assim, não se preocupe, porque você vai ser curado, a sua hora vai chegar. E você vai ser acolhido de maneira grandiosa, no momento certo. Então, tipo assim, vá. Eu não preciso ser perfeito para conseguir chegar, né? Nós somos instrumentos. Então, coloca isso lá. Isso faz muito sentido para nós. Por que faz muito sentido? Porque hoje a gente tem instrução, a gente tem entendimento que há tempos atrás a gente não tinha. Né? A gente hoje consegue aceitar mais o outro porque nós temos um entendimento maior do que de fato aquilo que nós estamos aprendendo na nossa vivência, de conhecimento de Deus, de conhecimento
cristandade, do amor, do que nós tínhamos anteriormente. Isso faz parte do nosso processo evolutivo, intelectual e também científico. Porque a gente evolui através do conhecimento científico, né? Que é esse conhecimento intelectual. E aí eu já não sei onde eu parei. Só a última que eu parei numa pergunta, né? Aqui. Bom, que era a história do edifício, né? Que fala assim, quando o edifício cede, não é prudente substituir imediatamente as pedras, mas por boas, antes de esperar por respeito à antiguidade do edifício, que o mal se torne sem remédio, que seja preciso reconstruí-lo de alto a baixo. Aí o 7 diz o seguinte, a ciência, levando as suas investigações até as entranhas da terra e a profundeza dos céus, tem demonstrado, pois, de maneira irrecusável os erros da gênese mosaica, presa à letra e à impossibilidade material de que as coisas tenham se passado assim, como estão textualmente reportadas. Ela tem, por isso mesmo, ferido profundamente as crenças populares. A fé ortodoxa, com isso, se impressionou, porque pensou ver a sua pedra de toque de retirada. Mas quem deveria ter razão? A ciência, caminhando prudente e progressivamente sobre o terreno sólido dos números e da observação, sem nada afirmar antes de ter a prova na mão, ou uma relação escrita numa época na qual os meios de observação faltavam absolutamente? Quem deve prevalecer, afinal de contas, aquele que diz que 2 mais 2 são 5 e se recusa a verificar, ou aquele que diz que 2 mais 2 são 4 e o prova? E aí, ao fim, cenas para o próximo capítulo. Né? Então, olha como que é interessante isso. E aí eu gosto muito da doutrina espírita porque ela fala assim, gente, pensa. Você foi criado com inteligência e com capacidade para pensar. Eu não preciso te dizer isso ou aquilo. Eu posso até te dizer, mas quem decide naquilo que vai acreditar é você. Não precisa acreditar naquilo que eu estou falando, vai buscar. E quando eu vou buscar, eu obrigatoriamente faço mudanças e aí eu cresço. E aí eu não cresço sozinho, eu cresço junto com aqueles que estão ao meu redor. Porque junto com as minhas dúvidas, os meus questionamentos, existem muitos outros. Que às vezes a eles falta a coragem de ir atrás. Mas quando um vai e vê, o outro vê que está tendo um avanço, por que não ir também? Né? Então isso é interessante. Nós temos essa capacidade de raciocínio, essa capacidade intelectual, essa capacidade investigativa que nos foi dada por Deus. Porque fala assim, porque a ciência questiona Deus, e aí não é coisa de Deus, é coisa do diabo. Quem disse, gente? Tudo é coisa de Deus. O Éder falou que tudo é coisa de Deus até o diabo. Né? E de fato, tudo é criação divina. O que acontece é que nós mesmo criamos confusões, tormentos, e aí nós vamos mexendo com coisas, ou fazendo coisas que não são tão boas ou não são tão legais. Mas Deus sabe de tudo isso. Deus sabe dessa nossa necessidade de falha, de erro, de dar cabeçada, de ferir um ao outro, né? Porque a gente precisa sobressair a tudo isso e buscar coisas melhores. Porque ele sabe que ninguém resiste ao sofrimento. Ninguém quer sofrer. Nem o ser mais bobo, né, vamos dizer assim, gosta do sofrimento, quer passar dificuldade. Então a gente busca sempre algo melhor para a nossa vida. Né? E isso faz parte da nossa capacidade de raciocinar que foi dada por Deus. Então quando uma pessoa fala assim, eu não acredito na ciência, porque isso ou porque aquilo, gente, eu estou negando a Deus. Porque você está negando a capacidade que Deus deu a você e à humanidade de evoluir. Então pensa. Será que de fato eu acredito em Deus? Ou eu acredito naquilo que eu acho que é Deus? Ou aquilo que seria bom que Deus fosse para mim? Que é diferente. Então, acreditar naquilo que de fato é Deus é aceitar que muitas das vezes aquilo que eu quero para mim não vai vir. Porque Deus sabe de todas as coisas, não eu. Então, Ele sabe a hora de cada coisa acontecer, no seu exato momento. E não adianta eu fazer birra. Por quê?
Deus que é soberano, bondade, perfeição, inteligência e amor. Eu sou um cisquinho longe de tudo isso. Que assim seja. Gente, alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer algum comentário, falar alguma coisa, discordar? Pode ficar à vontade. Como a gente fala sempre, nós estamos estudando. Então são reflexões. É minha interpretação, meu entendimento, meu olhar de tudo aquilo que eu já vivenciei e de tudo aquilo que eu já venho estudando. Mas é livre de todo mundo questionar, discordar, colocar outros pontos de vista. Nós aceitamos, viu? E podemos ter essa troca. Se alguém quiser falar alguma coisa. Não? Não? Então tá bom. Eu perdi alguns nomes aqui. Gostaria de agradecer a presença de cada um dos nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. E agradecer aos nossos irmãos de casa e pedir desculpa, né, que deu uma falhinha aí, deu uma travada na nossa live, né? Mas pode acontecer, de vez em quando acontece. Então gostaria de agradecer aos nossos irmãos presentes, Luvernilo, Marcelo, Regiane Ferreira, seja sempre bem-vinda. Valéria, melhoras, viu, Valéria? Seja bem-vinda sempre. Cíntia Campos, seja bem-vinda. Dona Dolores, um grande abraço, seja sempre bem-vinda. Eu perdi os nomes aqui porque caiu. Sheila, um grande abraço, viu, Sheila? Seja sempre bem-vinda. Marta Adão, um abraço. Hã? Luísa Locatelli, um grande abraço, Luísa, seja sempre bem-vinda. Marilise Carvalho também, um abraço. Kênia, seja sempre bem-vinda, Kênia. Cíntia Campos, já falei, um grande abraço a todos. Pois, na mocidade? Pois, tá. Então, assim... Hã? Aqui mostra, mas não mostra os nomes. Então, um grande abraço a cada um de vocês que nos acompanham. Agora nós estamos modernizando, gente. Olha, a gente usa a ciência a nosso favor. Porque estamos no Facebook, ao vivo. Nós estamos no YouTube. E nós estamos no Kawaii. Agora. Não tem o TikTok? Também tem o Kawaii. Nós estamos no Kawaii. Um vídeo que foi colocado, a Ronilda... É bom ter jovens no grupo, né? Que são... A Ronilda entende das tecnologias. Ela tá aí? Um abraço, Ronilda. Então não tinham falado, tá vendo? E aí ela colocou um vídeo no Kawaii, você acredita? 2 dias? 2 dias já? 2 dias, 1.290 visualizações. Acredito? Medo de falar besteira. Não. Mas a gente fala, a gente tá estudando. Se a gente estiver falando besteira, puxa a nossa orelha. Fala assim, ó, não é verdade. Não tá certo isso. Tá? Bom, é isso. Então vamos agradecer, fazer o nosso encerramento, agradecer ao Pai por mais esta oportunidade, agradecer pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso trabalho, agradecer por aqueles que estão diariamente ao nosso lado, aqueles que nós temos afeto, gostamos, né? E aqueles que causam certo desconforto de estarmos juntos. Agradeço ao Pai por todos eles. Pedimos ao Pai misericordioso por todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, pelos nossos irmãos necessitados, aqueles que vêm em busca de auxílio e de amparo às vossas dores e às vossas aflições, aqueles nossos irmãos que se encontram em situação de conflito, aqueles que passaram por situações de doença, de enfermidade, aqueles que já estão perdidos, sem esperança em si, sem esperança no Pai. Que Deus possa ressarcer a vossa fé, fortalecê-los na vossa caminhada. Agradecidos por tudo isso, pedimos também para a recuperação de todos os nossos irmãos em dificuldade. E agradecidos por tudo isso, encerramos o nosso estudo de hoje, fazendo juntos a oração que nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Que assim seja, que o Senhor nos abençoe infinitamente, que assim seja. A Ronilda disse, agora é mundial. Que assim seja, um grande abraço a todos e até sexta-feira. Essa semana inverteu com o nosso irmão Bruno, porque nós não estaremos presentes, né? Que assim seja. Mas terá live, hein, pessoal de casa, acompanha.